Em 2013, uma empresa chinesa firmou acordo com a Nicarágua para construir um dos maiores projetos de infraestrutura da história recente. Um canal atravessando o país, ligando os oceanos Atlântico e Pacífico. Foi criado para competir com o Canal do Panamá em tamanho e capacidade. A 50 bilhões de dólares, o projeto custaria mais de 4 vezes toda a economia da Nicarágua. O que chamou a atenção mundial não foi só a escala, mas quem estava por trás e onde ocorria. Não era só um projeto de construção, mas era um sinal. Embora os Estados Unidos influenciem a política e economia da América Central, esse canal foi algo diferente. A China assumiu a liderança financiando, planejando e controlando uma rota capaz de transformar o comércio marítimo e desafiar o poder dos Estados Unidos da América nessa região. O que aconteceu afinal? Por que a China apoiou um projeto tão grande em um país pequeno como a Nicarágua? Como os Estados Unidos da América reagiram quando outra superpotência entrou em seu quintal? Descubra neste vídeo. Há mais de um século, o Canal do Panamá é uma das rotas comerciais mais importantes do mundo, ligando os oceanos Atlântico e Pacífico e economizando milhares de milhas ao evitar a volta pela América do Sul. Também é um símbolo de poder, comércio global e, por muito tempo, da influência dos Estados Unidos da América na região. Mas, e se tivesse existido outro canal, apenas algumas centenas de milhas ao norte, passando diretamente pela Nicarágua? Essa ideia não é nova. Antes do Panamá ser escolhido, a Nicarágua era a rota preferida para o canal transoceânico. No início dos anos 1500, autoridades coloniais espanholas já pensavam nisso. Eles viam o rio San Juan e o lago Nicarágua como rota natural entre Atlântico e Pacífico. Uma rota que daria à Espanha acesso mais rápido às colônias americanas. Séculos depois, os Estados Unidos mostraram o mesmo interesse. No século XIX, empresários e legisladores dos Estados Unidos da América cogitaram seriamente a Nicarágua para um canal. A geografia fazia sentido. Um grande lago de água doce conectado a um rio que leva ao Caribe. Em comparação à selva e ao terreno montanhoso do Panamá, a rota pela Nicarágua parecia mais simples no papel. No fim do século XIX, o Congresso quase aprovou isso. Os Estados Unidos já haviam assinado o Tratado Clayton-Bulwer com a Grã-Bretanha, prometendo que nenhum dos lados construiria um canal sem o envolvimento do outro. Mesmo assim, aumentava a pressão em Washington para achar uma rota controlada pelos Estados Unidos da América. Houve um ponto de virada. Philippe Bunno Varilla, lobista francês que apoiava o Panamá, enviou a cada senador dos Estados Unidos da América um selo postal da Nicarágua. Ele mostrava um vulcão soltando fumaça ao fundo. Mais ou menos na mesma época, uma grande erupção do Monte Pelé em Martinica virou manchete. A imagem aumentou os temores sobre a instabilidade geológica. Muitos legisladores decidiram que o Panamá era a aposta mais segura. Em 1903, os Estados Unidos firmaram um acordo com o Panamá e iniciaram o trabalho em seguida. Com a inauguração do Canal do Panamá em 1914, ele se tornou um dos ativos comerciais mais valiosos do mundo e os planos de um canal na Nicarágua foram adiados. Mesmo assim, a ideia nunca sumiu. Ao longo dos anos, vários governos propuseram revivê-la. Empresas americanas, investidores internacionais e até governos estrangeiros mantiveram a conversa viva, mas nenhum desses esforços passou da fase de planejamento. Então, em 2013, uma nova versão do canal reapareceu, só que desta vez. Não vinha de Washington nem de um banco global, vinha da China e não era só conversa. Em junho de 2013, a Assembleia Nacional da Nicarágua aprovou um acordo com a empresa chinesa Grupo Desenvolvimento do Canal Hong Kong-Nicarágua, sigla para desenvolvimento do canal Hong Kong-Nicarágua. A empresa era liderada por Wang Jing, empresário chinês conhecido pelo trabalho em telecomunicações, não em infraestrutura. Pelo acordo, o Grupo Desenvolvimento do Canal Hong Kong-Nicarágua teria concessão de 50 anos para projetar, construir e operar um canal na Nicarágua, podendo estender por mais 50 anos. A escala do projeto era difícil de ignorar. O canal teria 278 quilômetros de extensão, cerca de 173 milhas, mais de 3 vezes o Canal do Panamá.
Ele começaria no Atlântico, cruzaria o lago Nicarágua e terminaria no Pacífico. Seriam necessários grandes eclusas, lagos artificiais e uma trincheira profunda em áreas rurais e de floresta. O desenvolvimento do canal Hong Kong-Nicarágua também passou a controlar diversos projetos paralelos, como portos, rodovias, ferrovias, zona de livre comércio e um novo aeroporto. O acordo concedeu à empresa uma concessão de longo prazo sobre o canal e partes importantes da infraestrutura do país. Autoridades do governo afirmaram que o projeto tiraria centenas de milhares de pessoas da pobreza. Esperava-se que o canal criasse empregos, atraísse investimentos e potencialmente dobrasse o tamanho da economia da Nicarágua. Projeções indicavam que o produto interno bruto poderia crescer 2 dígitos durante a construção, porém logo surgiram preocupações. O valor, aproximadamente 50 bilhões de dólares, era impressionante. Para colocar isso em perspectiva, o produto interno bruto total da Nicarágua na época era inferior a 13 bilhões. O desenvolvimento do canal Hong Kong-Nicarágua afirmou que buscaria recursos com investidores internacionais, mas não explicou como ou de onde. Havia dúvidas sobre a experiência da empresa, pois nunca construíra algo dessa escala. O processo foi rápido e em menos de uma semana os legisladores aprovaram a concessão. O acordo não incluiu licitação pública e houve pouco debate público. Em 2014, o governo da Nicarágua fez uma cerimônia simbólica para iniciar as obras. As autoridades consideraram um momento histórico. Para muitos, parecia o começo de um grande projeto de engenharia que finalmente levaria um canal à Nicarágua. Apesar do otimismo, as dúvidas aumentavam. Quem realmente liderava o projeto? Seria possível construí-lo? E por que a China, de repente, estava demonstrando interesse em cavar um canal pela América Central? O canal da Nicarágua parecia um investimento privado de um empresário chinês, mas o projeto gerava outras dúvidas. Qual era o papel do governo chinês nos bastidores? Oficialmente, não havia envolvimento do Estado. O governo chinês dizia que era um empreendimento privado e que Wang Jing atuava de forma independente. Mas os observadores eram céticos. Projeto de Estados Unidos, $50 bilhões, em área dominada pelos Estados Unidos da América, com rota naval que pode alterar o comércio global. Era difícil crer que Pequim não estivesse ao menos observando. Há algumas razões pelas quais o canal estaria alinhado com os interesses mais amplos da China. Primeiro, o transporte marítimo. A China é a maior potência comercial do mundo, importando matérias-primas da América Latina e exportando produtos globalmente. Um canal que comporte navios maiores que os do Panamá pode reduzir custos e criar uma rota mais direta e vantajosa para a China entre Atlântico e Pacífico. Em segundo lugar, o acesso. Um canal na Nicarágua atravessaria uma área onde a China já expande sua influência há anos. Empresas chinesas investiram em portos, ferrovias, mineração e energia em toda a América Latina. Esses acordos integram uma estratégia para criar infraestrutura, apoiar o comércio, garantir recursos e fortalecer laços com governos da região. E ainda tem a questão do momento. Em 2013, ano em que foi assinado o acordo do canal, a China lançou a iniciativa Cinturão e Rota, mas a América Latina não foi oficialmente incluída. A princípio, a estratégia de financiar e construir infraestrutura global claramente se sobrepunha ao que Wang Jing estava propondo. Na Nicarágua, embora o país não fosse parceiro formal da Cinturão e Rota, o canal parecia já fazer parte desse mapa. Um investimento de longo prazo, arriscado e de alta recompensa, capaz de remodelar a logística, ampliar a influência e provar que a China pode igualar ou superar o que o Ocidente fez há um século com o Canal do Panamá. Havia também uma questão de soft power. A China poderia se posicionar como parceira de desenvolvimento, oferecendo investimentos que Estados Unidos da América e instituições internacionais não forneciam. Alguns analistas foram além. Eles perguntaram se um canal apoiado pela China poderia, um dia, incluir portos de infraestrutura de segurança que pudessem servir navios de guerra, capacidades de vigilância ou logística militar. A ideia não foi comprovada nem descartada, principalmente diante das crescentes tensões entre China e Estados Unidos.
Do ponto de vista da China, o canal poderia fazer sentido como um ativo estratégico. Para Washington, parecia algo totalmente diferente desde o começo. O canal da Nicarágua gerou alertas em Washington. Há mais de um século, os Estados Unidos veem a América Central como seu quintal estratégico. Essa abordagem tem base na doutrina Monroe, política do século XIX, que alertava potências estrangeiras a não intervirem no hemisfério ocidental. O Canal do Panamá, construído e controlado pelos Estados Unidos da América por boa parte do século XX, era mais que uma rota comercial. Representava a dominação americana na região. Quando uma empresa chinesa fechou acordo para construir um canal maior que o do Panamá, poucas centenas de milhas ao norte, Washington ficou atenta. Autoridades dos Estados Unidos da América demonstraram preocupação com a transparência do projeto. A Embaixada dos Estados Unidos da América, em Manágua, questionou avaliações ambientais, estudos de viabilidade e consulta às comunidades afetadas. Por trás dessas questões técnicas havia um medo maior. Se a China, ou uma empresa alinhada a Pequim, controlasse por longo prazo um canal transoceânico na América Central, isso poderia alterar o equilíbrio de poder regional. Mesmo que o canal em si não fosse financiado diretamente pelo Estado chinês, as implicações estratégicas eram difíceis de ignorar. Um canal traz consigo estradas, portos e infraestrutura de segurança, e o controle de uma rota comercial importante, mesmo que de forma indireta, pode se traduzir em influência durante uma crise. Na mesma época, empresas chinesas investiam em portos de águas profundas no Caribe e América do Sul. Alguns podiam receber embarcações militares, apesar de serem classificados como comerciais. Do ponto de vista do Pentágono, isso parecia menos uma coincidência e mais uma estratégia de longo prazo. O canal também levantou questões sobre como os Estados Unidos estavam se relacionando com seus vizinhos. A Nicarágua foi governada por anos por Daniel Ortega, cujo relacionamento com Washington piorou ao longo do tempo. Para Ortega, o canal era mais do que um projeto econômico. Mostrava que a Nicarágua não dependia dos Estados Unidos da América para grandes ambições. Nos Estados Unidos da América, alguns diziam que Washington perdia influência na América Latina por inércia, sem investir ou formar parcerias, e se surpreendia quando os países buscavam a China. O canal tornou esse argumento mais difícil de ignorar. Não se tratava apenas de economia ou engenharia, era uma questão de presença, de quem estava oferecendo ideias ousadas, de quem estava assinando os cheques e de quem estava sendo deixado de lado. O canal da Nicarágua gerou debate sobre desenvolvimento e colocou a América Central no centro da rivalidade entre as duas maiores potências mundiais. Embora nunca tenha chegado à construção, o projeto já expôs como essa relação estava tensa e competitiva. Então, o que realmente aconteceu? Após a cerimônia oficial de inauguração no final de 2014, o canal da Nicarágua rapidamente saiu de cena. À primeira vista, os motivos pareciam simples. O custo era exorbitante, chegando a 50 bilhões de dólares, mais de 4 vezes o tamanho de toda a economia da Nicarágua. A desenvolvimento do canal Hong Kong-Nicarágua, responsável pelo projeto, prometeu captar recursos de investidores globais, mas nunca revelou suas identidades. Quando Wang Jing, presidente da empresa, perdeu quase toda a sua fortuna no colapso do mercado de ações chinês, em 2015, a base financeira do projeto desmoronou e, sem apoio de Pequim, não havia garantia estatal para sustentá-lo. O momento prejudicou o projeto. Em 2016, o Panamá concluiu a expansão do canal, permitindo receber navios bem maiores. Isso fez com que o canal da Nicarágua se tornasse menos urgente aos olhos das companhias de navegação. Muitos questionaram se havia tráfego suficiente para dois canais concorrentes tão próximos. Na Nicarágua, a resistência aumentou. Milhares enfrentaram o risco de deslocamento e o Lago Nicarágua, fonte vital de água e sustento, estava no centro da rota. Os protestos se espalharam e a falta de transparência do governo só alimentou a desconfiança. Mas a história não termina aí. Os Estados Unidos também estavam observando de perto. Desde o início, Washington se incomodou com a ideia de um canal apoiado pela China ao norte do Panamá. Os Estados Unidos da América controlaram o Canal do Panamá por grande parte do século XX.
Mesmo após entregá-lo em 1999, seguia vendo a América Central como zona estratégica crucial. Um segundo canal, financiado e operado por uma empresa chinesa, daria à China influência em uma região vista pelos Estados Unidos da América como sua esfera. Enquanto os Estados Unidos da América alegavam preocupações com transparência, meio ambiente e direitos das comunidades, o real motivo era evitar o avanço da China. Diplomatas americanos pressionaram nos bastidores, questionando investidores, sinalizando ceticismo para a comunidade financeira global e discretamente desencorajando o apoio internacional. Apoiadores viram riscos políticos. Se Washington se opusesse, o projeto talvez nunca ganhasse legitimidade, independentemente do investimento. Em 2018, a desenvolvimento do canal Hong Kong-Nicarágua havia fechado seus escritórios e, em 2024, o governo da Nicarágua cancelou oficialmente a concessão. Os motivos eram financeiros e técnicos. Na realidade, o projeto foi pressionado entre a ambição da China e a resistência dos Estados Unidos. A Nicarágua se tornou o palco de uma silenciosa disputa de poder e o canal foi a vítima. O que você acha? O canal da Nicarágua foi uma chance real de mudar o país ou sempre foi ambicioso demais para funcionar? Enquanto a China segue financiando infraestrutura globalmente, será que outro projeto desses será tentado ou o sonho de um segundo canal na América Central acabou? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.